Hoje nós vamos para o capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus. Esse capítulo 25, ele é crucial, né, no Evangelho de Mateus, porque ele apresenta aqui um dos temas do capítulo 25, é o juízo final e a apresentação de Jesus, né, a apresentação ali do rei, né, que já é uma maneira de olhar para Jesus do rei, né, identificado com o sofredor, com os pobres. Mas espera aí, esse capítulo tem 3 momentos importantes. Primeiro, aquela parábola das 10 virgens. Opa, nós estamos aí lembrando da vigilância, estar acordado, porque o Senhor pode vir a qualquer momento. Depois nós temos a parábola dos talentos. Opa, o Senhor confiou, né, a nós algo para ser feito e Ele pode voltar a qualquer hora e nos cobrar. Tá vendo sempre esse tema de o Senhor que volta para nos pedir as contas, né? E por fim, nós temos o juízo final. Não é bem uma parábola, mas é uma apresentação profética, bastante alegórica, como será o juízo final. Olha que interessante. 10 virgens, talentos e o juízo final. Esta vai ser a nossa conversa hoje. E você vai perceber, preste atenção, que todo esse capítulo 25, ele faz uma alusão ao fim dos tempos, ou seja, a segunda volta de Cristo, ou seja, quando ele voltar e for recolher tudo aquilo para ser julgado. Então, é um capítulo muito, muito, muito importante, porque não é um capítulo de meter medo, o mundo vai acabar, não. É dizendo que vai chegar um momento em que todos nós seremos julgados diante do rei da glória, e ele vai nos pedir contas, né? Vai nos pedir contas. Tanto é que as 2 parábolas que antecedem o julgamento uma pedindo conta da vigilância, ou seja, vocês têm que estar preparados, tem que estar o óleo nas lamparinas, e outra parábola é dos talentos. Olha, quando eu voltar, eu quero que vocês me prestem conta do que eu deixei para vocês, né? E aí nós vamos perceber como que o juízo final, né, como que é o Senhor, né, o rei, né, ele vai falar: você fez isso para aquele? Fez isso para aquele? Fez isso para aquele? Vamos ver. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler então. Vamos lá. Muito bonito, hein? Esse capítulo 25. Vamos lá. Primeiro, uma parábola das 10 virgens. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. 5 dentre elas eram tolas e 5 prudentes. Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo. As prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo junto com as lâmpadas. Tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. No meio da noite, porém, ouviu-se um clamor: eis o esposo, ide-lhe ao seu encontro. E as virgens levantaram-se todas e prepararam suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos de vosso óleo, porque as nossas lâmpadas se estão apagando. As prudentes responderam: não temos óleo suficiente para nós e para vós. É preferível irdes aos vendedores, a fim de o comprar para vós. Ora, enquanto foram comprar, veio o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para a sala das bodas e foi fechada a porta. Mais tarde chegaram também as outras e diziam: Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Agora, a outra parábola dos 10 talentos. Dos talentos. Não tem nada de 10 talentos. Dos talentos. Será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, segundo a capacidade de cada um.
Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles, fê-los produzir e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2, ganhou os outros 2. Mas o que recebeu apenas 1, foi cavar a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes conta. O que recebeu 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5. Senhor, disse-lhe, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor, muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. O que recebeu 2 talentos, adiantou-se também e disse, Senhor, confiaste-me 2 talentos, eis aqui os 2 outros que lucrei. Disse-lhe o seu senhor, muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, que eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. Veio, por fim, o que recebeu só 1 talento. Senhor, disse-lhe, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeaste, recolhes onde não espalhaste. Por isso tive medo e fui esconder o seu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu-lhe seu senhor, servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei, que recolho onde não espalhei. Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco e à minha volta eu receberia com os juros o que é meu. Tirai-lhe este talento e dai ao que tem 10. Será dado ao que tem e terá em abundância, mas o que não tem será tirado mesmo aquilo que julga ter. E a esse servo inútil jogai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Muito bem. Agora, não é uma parábola, mas uma versão mais profética sobre o juízo final. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita, vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos? Com fome te demos de comer, com sede te demos de beber. Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei, em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que fizestes. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e ele dirá, retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era peregrino e não me acolheste, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também esses lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo na prisão e não te socorremos? Ele responderá, em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixasses de fazer isso a um desses pequeninos, foi a mim que o deixasses de fazer. E estes irão para o castigo eterno, e os justos
para a vida eterna. Este capítulo é muito interessante, eu quero falar detalhadamente desses 3 momentos. As 10 virgens, os talentos e o juízo final. Primeiro, as 10 virgens. Muito bem. É uma parábola. É claro que isso não aconteceu. Foi uma maneira que Jesus usou para ilustrar uma situação onde ele diz: gente, nós temos que estar preparados. Por quê? Chegará um momento em que haverá um julgamento e Deus vai pedir conta da gente. Vai pedir conta. Então, vamos fazer o seguinte. Já que vai acontecer um dia, quando vai ser? Não adianta querer saber quando vai ser, que não tem. Ninguém sabe. Mas vai chegar um dia que o próprio Deus vai chegar diante de nós e falar assim: eu quero que vocês me prestem conta. Que você me preste conta. Mas a primeira parábola que Jesus conta é da vigilância. Vigilância, ou seja, você tem que estar preparado o tempo todo, porque ninguém sabe a hora em nenhum momento. E por isso, o cristão ele deve viver como se a todo momento ele estivesse pronto para ser chamado pelo Senhor. E ele então conta essa parábola. Usa uma expressão muito interessante, porque essas noivas estavam se preparando para o casamento, esperando o noivo voltar. Atenção, o que eu já falei para você um monte de vezes aqui, a imagem do casamento é a imagem da relação de Deus com o seu povo. Ele, o divino esposo, nós, a sua esposa. Então, Jesus usa justamente a imagem de um casamento, do noivo que volta. O noivo que volta. E o noivo que volta para o casamento espera encontrar a noiva preparada. O noivo é o próprio Senhor e a noiva preparada somos todos nós. Tá entendendo? Noivo que volta, noiva preparada, noivo é o Senhor, nós a sua noiva. Muito bem, nós como noivas devemos estar como sempre, preparados. Lâmpada acesa significa não estamos dormindo. E para manter esta lâmpada sempre acesa, precisamos ter óleo e muito óleo. Óleo de quê? Óleo da caridade, óleo do amor, óleo do respeito, óleo da misericórdia, óleo da fé. Todo esse óleo que mantém-nos acordados. Óleo da justiça. Óleo da justiça. Então, Jesus usa o exemplo, né? O exemplo das 10 virgens, dizendo: 5 estavam muito bem preparadas, tinha óleo para suas lâmpadas, não estavam dormindo, porque estavam preparadas, e tinha óleo de reserva, óleo de fé, de amor, de caridade, de misericórdia, de justiça, tinha tudo isso preparado, e tinha mais. As outras 5 não tinham isso como reserva, tinha lá um pouquinho de óleo, né? Um pouquinho só de fé, um pouquinho só de caridade, um pouquinho só de amor, um pouquinho só de justiça, não tinha, não estava nem preocupada. Em determinado momento, Jesus conta na parábola que todas dormiram. Se dormiram, não estavam vigilantes, não estavam em vigília, e o noivo podia chegar. E justamente quando elas estavam dormindo, ao perigo, o noivo chega. Quando elas não estavam esperando. Mas as virgens que tinham óleo acenderam as suas lâmpadas e falaram: vamos agora. As outras que não tinham óleo, aqueles óleos que eu tinha falado, amor, respeito, misericórdia, justiça e tal, onde que nós dá pra gente? Não. Cada um se preocupa com a sua reserva de óleo. E aí é uma coisa muito importante. Cada um é responsável pelos seus atos. E isto é uma premissa do Evangelho. Cada um é responsável pelos seus atos. Não vou pegar o óleo do outro. Você que tem que se responsabilizar com o seu óleo.
Você que tem que se responsabilizar com a sua fé, com a sua justiça, com o seu amor. Não. Não adianta. Se você não viveu assim, na hora que o esposo, o noivo chegar, você não vai ter. Se você não se preocupou em fazer na sua vida essa reserva de óleo, não adianta. Na hora que o noivo voltar, você não vai ter. Então, o que acontece? Na parábola, as que estavam preparadas, as que passaram a sua vida toda fazendo uma reserva, né, entraram. As outras não. Porque não adianta você dizer assim, eu vou pegar o óleo da minha amiga, vou pegar o óleo. Não adianta, porque na vida somos nós responsáveis pelos nossos atos, pelos nossos pecados e pelas nossas coisas boas também. Tá bom? Então, primeira parábola da vigilância, de passar a vida preparando uma reserva de óleo, porque ele pode voltar a qualquer momento. Segunda parábola, sobre volta também, sobre a questão de voltar. O Senhor, é uma parábola, e vai e dá 5 talentos para um, 2 talentos para um e 1 talento para outro. O que é talento, gente? Talento é uma medida de ouro. Você sabe quanto que é um talento? 34 quilos de ouro. Um talento é 34 quilos de ouro. Então Jesus usa essa parábola dizendo, para um ele deu 5 talentos. Quanto que dá 5 talentos? 1.000 e tantos quilos. Não sei fazer a conta. Faz a conta aí, 5 vezes 34 quilos. Depois, para outro deu 2 talentos. Aí é mais fácil fazer. 35, 70, quase 70 quilos de ouro. E para um deu 1 talento, 34 quilos de ouro. Viu? E falou, gente, tá aqui os talentos e eu vou me embora e vocês que trabalhem com esses talentos aí. Faça isso produzir. E eu vou voltar. Eu vou voltar uma hora e vou querer o talento. O que essa parábola está querendo dizer? Deus veio, deu tudo para nós, um mundo maravilhoso, cheio de coisas bonitas, né? Nos cumulou de dons, nos cumulou de inteligência, de tudo isso. Falou, agora trabalhe, vamos trabalhar. Trabalhar, é isso mesmo. Eu quero que vocês produzam coisas boas, produzam gestos bons, produza paz, produza amor, produza justiça, produza verdade, tudo aquilo que são o óleo lá das virgens. Tudo eu quero, porque eu vou voltar uma hora. Mas Jesus usa a parábola, né, dos talentos dizendo, ele vai voltar. Esse Senhor vai voltar e ele quer que você preste conta. Muito bem? Um pegou 5 talentos e fez, e batalhou, e lutou. É aquela pessoa que luta, que tem fé, que vai à luta, que juz, que trabalha pelo outro, que ajuda as pessoas, que vive na fé, vive no amor, na misericórdia e tal. O talento só vai multiplicando. Tem aquele outro que recebeu 2, vamos lá, vai, faz isso, vai, não tem preguiça, trabalha, faz render mais, vive na fé, na misericórdia, no amor, na justiça, rendeu 2 talentos. O Zé Mané lá que tem 1 talento, ficou com medo. Ficou com medo. Usou uma desculpinha esfarrapada. Me falaram que você tenta colher onde não planta, que você é cruel, que você... Quem falou isso? Esse do talento, além de ser preguiçoso, é preconceituoso. Preconceituoso. Ninguém falou. Você é um homem duro, que colhe onde não semeaste. Quem falou que ele é um homem duro? Quem falou isso? O patrão é generoso demais,
deu 5 talentos para um, deu 2 talentos para o outro, deu 1 talento para ele. Quem falou que ele é um homem duro? Quem falou que ele é um homem cruel? Um patrão bom desse jeito, um senhor bom desse jeito? Quem falou? Mas esse sujeitinho aí, do 1 talento, é preconceituoso. Ninguém falou para ele que ele é, você é um homem duro, você é um homem duro. Como um homem duro? O homem pega 5 talentos, dá para um, 2 talentos, dá para um talento. Quem disse isso? É aquela pessoa. Esse de 1 talento é aquela pessoa que fala, Deus não me deu nada, eu não tenho sorte na vida, tudo para mim dá errado. 1 talento. Preguiçoso. Esse de 1 talento é que vem com essas desculpinhas farrapadas. Tudo dá errado para mim. Eu nasci sem sorte. Eu não sei. Sem sorte? É porque não trabalhou. Sem sorte? É porque não botou o talento para produzir. O que esse de 1 talento fez? Pegou e enterrou o talento. Por preguiça, por preconceito, por achar que o patrão era duro, não quis trabalhar. Enquanto os outros que receberam 5 e 2, trabalhava, esse aí vem falar, eu tenho medo desse Senhor que é muito duro. Jesus está falando das pessoas que usam desculpas para não fazer nada. Jesus está falando justamente desse tipinho de gente que usa desculpas esfarrapadas para dizer não tenho sorte na vida. E é quando, então, Jesus usa o exemplo do patrão que volta. O patrão vai voltar, o Senhor vai voltar. Ele volta e fala, agora eu quero prestar conta. Por que você não fez? Você fez o quê? Eu trabalhei, bom, você foi fiel no pouco. E olha, que nem era pouco, hein? Nem era pouco, porque 5 talentos não é pouco. Bom, vai lá, parabéns. Vem para participar comigo da festa. Você, 2, trabalhei, bom, foi fiel no pouco. Nem era pouco. Chega pro preguiçoso lá. E aí, cadê um talento? Não, eu tenho medo. Eu fiquei com medo. Eu enterrei. Eu vou ser duro. Você não... E o patrão falando, te conheço, meu filho, te conheço. Eu sei quem é você. Você é daqueles que não faz nada na vida, é aqueles que culpa todo mundo porque não deu certo essas coisas. Sai da minha frente. Não fez nada, não trabalhou. É isso que Jesus fala. Quando voltar para o julgamento, eu quero coisas na minha mão. Não quero só a intenção, não. Quero coisas. Aí nós passamos para o momento em que Jesus relata de uma forma profética o juízo final, que é quando o rei, Jesus é apresentado aqui como um rei que quer na sua mão as coisas que foram feitas, coisas práticas, não boas intenções. Já viu falar que de boa intenção o inferno está cheio? É isso por causa disso. Capítulo 25 de Mateus. Não é intenção. Jesus deu 2 exemplos. O exemplo das virgens que tinham que ter preparado o óleo, coisa prática, da sua vida preparado o óleo. Jesus deu o exemplo dos 3 que receberam os talentos. O que você fez com esses talentos? Coisa prática. Cadê as coisas que foram feitas? E aí Jesus diz agora, sabe como que vai ser? Vai ser assim. O Senhor vai voltar como rei, vai sentar no trono e vai separar quem oferece mesmo o que fez e quem não oferece nada. E Jesus dá exemplos práticos, presta atenção, práticos. Jesus não pergunta, olha, você rezou terço? Olha, você pensou em coisas bonitas? Olha, você fez meditação? Olha, você fez adoração? Não. Jesus vai perguntar, deu de comer? Para a pessoa que está passando fome? Deu de beber? Hein? E aí? E as pessoas que estavam sem roupa, sentindo frio, você deu roupa para elas? E as pessoas que estavam doentes, você visitou? E as pessoas que estavam presas, você visitou? E as pessoas que estavam chorando lá porque alguém tinha morrido, você visitou no luto?
Então, cadê as suas coisas? Cadê as obras? Cadê as obras? Cadê as obras? Cadê as coisas? Cadê as coisas? É isso que Jesus deixa muito claro. Porque quando ele voltar, ele quer coisas que você tenha feito, não bons sentimentos. Ai, eu pensei tanto no meu irmão que sofre. Ai, eu pensei tanto nas pessoas que passam por situações de vida. Não, o que você fez? E Jesus é muito claro em dizer: todas as vezes que você fez isso para alguém, você fez para mim. E se você não fez para esses pequeninos, você não fez para mim. Então não vem com churumela, não vem com desculpinhas farrapada para cima de mim, não. Ou você faz ou você não faz. Ou você dá comida ou não dá comida. Ou você veste o novo ou não veste o novo. Ou você ajuda visita o doente ou não a visita. O que é? E dessa forma Jesus apresenta as obras de misericórdia, que já eram conhecidas na época, mas Jesus quer coisa prática. Não vem com a desculpa do que não fez o talento render, não, que enterrou o talento. Não vem com a desculpa do que, eu sei que você era duro, eu sei que você era mau. Não. Não é não. Eu quero saber o que você fez e o que você não fez. Se não fez, tá aqui, fica de cá. Se você fez, entra comigo para a festa. Então, eu quero deixar claro para vocês alguns versículos interessantes de tudo isso que eu falei. Vamos só pegar uns versículos aqui. No versículo 1, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. Aqui nós temos uma coisa interessante, a demora do Senhor. Aqui nós temos, nessa história das parábolas das 10 virgens, nós temos a demora do Senhor e a obrigação de estar preparado. É uma coisa que nós vivemos. O Senhor está demorando? Tá. Quando que ele vai vir? Ninguém sabe. Então, se ele vai demorar, pode demorar muito tempo. Significa que nós precisamos estar preparados. Então, a demora do Senhor em voltar está ligado com a questão de nós estarmos preparados. No versículo 13, preste atenção. Vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Vigiai significa o quê? Estar acordado, não dormir. No versículo 5, as tolas dormiram. Tardando o esposo, cochilaram todos, mas todos cochilaram, e adormeceram. Aqui, ó, elas adormeceram. Você não pode adormecer, você não pode estar dormindo enquanto nós estamos nesse tempo esperando o Senhor. Não, de jeito nenhum. Precisamos estar acordados, né? Sabia? Precisamos sempre estar despertos, porque o Senhor pode chegar a qualquer momento. No versículo 14, começamos a parábola dos talentos. Será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhe confiou seus bens. Aqui, a fidelidade já não é só estar pronto, preparado, mas aqui a fidelidade é fazer frutificar aquilo que Deus deixou como tarefa. Então, na parábola das 10 virgens, a fidelidade é estar pronto, preparado, porque pode voltar a qualquer momento. Aqui, a fidelidade é fazer frutificar, né? Estava falando para você aqui da questão dos talentos. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro segundo a capacidade de cada um. Deixa eu ler de novo. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 segundo a capacidade de cada um. Tá. Segundo a capacidade de cada um, ele foi dando os talentos. Um talento é 34 quilos de ouro. É muita coisa, gente. É muita coisa. Então, não é muita coisa. 2 talentos são 68 quilos de ouro. 2 talentos, 68 quilos de ouro. É muita coisa, né? E olha que interessante. Para o Senhor, isso nem era muito. Olha o que ele diz aqui. Olha que interessante quando ele diz aqui. Olha que interessante. 21.
Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Pouco? Tá louco? Como pouco? 5 talentos? É muito. 5 vezes 34 quilos de ouro? É muito. Mas para o Senhor, isso é pouco. É pouco. Né? E ele fala: eu vou te confiar muito mais. Né? Isso que é bonito na relação com Deus. Quando a gente é fiel no pouco a Ele, Ele nos dá sempre mais. Sempre mais. Né? Vamos lá. No versículo 31, começa com a questão do juízo final. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Aqui não é uma parábola. As 10 virgens e as talentos é uma parábola. Aqui não é uma parábola. Aqui é Jesus fazendo uma descrição profética de como será o juízo final. Ele usa de alegorias, usa de uma história, né? Mas ele é uma descrição profética, não é uma parábola, é uma descrição profética, né? O Filho do Homem chega como um rei. Jesus está falando dele próprio, ou seja, ele como um rei, na glória, não será mais escondido na glória, julga, ele é um juiz que julga conforme o quê? As obras de misericórdia. E estas obras de misericórdia, dá comida a quem tem fome, dá água a quem tem sede, dá roupa a quem está nu, visitar doente, visitar preso, é obra de misericórdia. Então ele vai julgar conforme as obras de misericórdia. Não é conforme as intenções, porque a pessoa, eu fui muito, eu ia à missa toda, Não, é conforme as obras de misericórdia. Uma outra coisa importante dessa descrição profética é que ele próprio, o rei, se identifica com os necessitados. Fazer para os necessitados é fazer para o rei. Isso que é importante. E só para você mais ou menos saber, deixa eu te falar, essas obras de misericórdia, gente, isso é interessante saber, já eram preconizadas no Antigo Testamento e também pelo Novo Testamento. Jesus acrescentou, né, a essas obras de misericórdia visitar os presos, porque tudo isso já era conhecido. Comida a quem tem fome, água para quem tem sede, visitar doente, receber o peregrino, visitar o doente, né, receber o peregrino, tudo isso já eram obras de misericórdia que todo mundo conhecia. Jesus acrescenta visitar doente, Jesus acrescenta visitar preso, mas, presta atenção, que é justamente as pessoas serão julgadas, nós seremos julgados por aquilo que nós realmente fizemos aos pequeninos. Então isso é muito sério. Parábola das 10 virgens, estavam preparados com os olhos? O óleo? Que óleo? Aquele óleo de coisas que vocês tinham que fazer. Parábola dos talentos? Muito bem, eu deixei tudo para vocês, dei tudo para vocês, faça produzir as coisas, quero coisas que vocês produziram, cadê as coisas que vocês produziram? E descrição profética do juízo final. Vocês fizeram tudo o que tinham que fazer? Para com os pobres, com os pequeninos? Então, se não fizeram, desculpe, a revoar. Muito bem, é assim que as coisas acontecem. Nós terminamos esse bloco com o capítulo 25, porque no próximo capítulo nós vamos começar já a paixão de Jesus. Tá bom? Jesus já trouxe todos os ensinamentos, através de parábola, através de discursos, através de feitos, de milagres, de tudo isso. Agora começa a partir do capítulo 26, a paixão do Senhor. Et cruce in Domine, fugit partis adversi, vite tele aude tribiuda, radicis Davide. Aleluia.